Carol, um bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinho. Tudo Bom bem? dia. Bom dia, ouvintes. A Carol pode nos falar, viu, Marquinhos? Que? Com relação a essa linda notícia que nós abrimos a edição de hoje do Primeira Página. Do combustível? Combustível tá pesando, né, Carol? Ai, nem me fala. Principalmente quem pega a estrada praticamente todo dia, né, Carol? Exatamente. Pesa bastante, né? Assim, se fosse só o combustível, tudo bem. O mercado também tá pesando, a conta de luz tá pesando. Tudo tá pesando, resumindo. Exatamente. Carol, como nós conversamos há alguns programas atrás, hoje você vai trazer um tema novo para muitas pessoas. Sim. A gente vai falar um pouquinho sobre TDAH, né? As pessoas às vezes não sabem o que é. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? É o que antigamente a gente falava assim, esse menino vive no mundo da lua. Né? Então eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque afeta a vida das pessoas de diferentes formas. E vamos dizer assim, o TDAH, ele é um pouco parecido com o aspecto do autismo? Tem algumas características que as pessoas confundem, né? Porque assim como o autista tem dificuldade no controle inibitório, o TDAH também tem. Só que a gente consegue diferenciar um do outro, né? Porque no caso do autista, o que a gente observa com frequência é o que a gente chama de estereótipo comportamental. E no caso do TDAH, a gente não observa isso. Só que a gente tem que lembrar, as pessoas reconhecem muito facilmente o hiperativo, né? Mas a gente não tem só o hiperativo, a gente tem a pessoa que tem como característica principal o déficit de atenção, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, é uma doença que ela não é uma doença, perdão, gente, não é doença. É um transtorno, tá? Então, por isso que a gente não fala em cura, porque a gente não tá falando de doença. E ele é neurobiológico. O que é neurobiológico, né? É que ele é do próprio organismo e ele afeta... Por causa de genética? Ele tem base genética. Tem vários estudos mostrando que há uma chance entre 2 a 10 vezes maiores de familiares terem de uma criança com TDAH ter familiares com TDAH. Entendeu? Então, assim, é muito grande. E antes a gente achava que era ambiental, que tinha... Né? O pai não sabe educar, o pai não sabe colocar limites. Existem níveis? Sim, na verdade, existem expressões diferentes, né? Então, assim, a gente tem crianças que são mais agitadas e que chegam a se machucar, que não vão ao banheiro para fazer xixi, né? De tão impulsiva e agitada que elas são. E tem aquelas que são, mas não é tão evidente, como qualquer outras coisas. Mas a gente não define um nível, né? Quando a gente faz uma avaliação, a gente diz ou não é. Tem mais características, a gente geralmente fala assim, olha, tem mais características do que uma criança que a gente considera padrão. Uhum. Tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que o TDAH ele vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Eu tenho feito alguns diagnósticos de adultos com TDAH. É isso que eu ia perguntar para você. Muitas pessoas estão descobrindo o TDAH só depois de adulto, né, Carol? Não tinha esse olho voltado para, vamos dizer, para esse diagnóstico como está tendo agora, né? Exatamente. A gente não falava muito. Eu lembro que na minha infância a gente não via TDAH, autismo, né? Hoje a gente ouve com bastante frequência, então fica mais fácil da gente buscar diagnóstico. Não é que não existia, é que não se falava sobre o assunto, a gente não tinha esse cuidado que a gente tem hoje, né? E aí eu acho que é importante a gente dizer, não tem cura porque não é doença, mas tem intervenções que podem ser realizadas por uma equipe multidisciplinar, então médico, psicólogo, psicopedagogo, que pode trazer melhoria para a qualidade de vida. E né? quais as características que a gente pode observar em uma pessoa que possa ter? Varia como eu falei, varia do que predomina. Então a gente tem a predominância da desatenção e aí da hiperatividade e às vezes tem os dois. Quando a gente está falando de desatenção, a gente tem aquela criança que eu falei que fica no mundo da lua, né? Eu lembro que eu li num livro, não vou lembrar em qual,
que a pessoa fala assim, ai, eu sentei, eu prometi que eu ia prestar atenção na aula, fiz um esforço, a hora que eu percebi eu já não estava mais ali. Tava disperso. Estava disperso. Então, tem uma facilidade muito grande para se dispersar com qualquer estímulo do ambiente. Né? Então, imagina as crianças em sala de aula, cai a borracha, pronto, a professora já... Né? Por isso que a gente fala da dificuldade de controle inibitório. Qualquer coisa, uma criança que a gente diz que está dentro do padrão, ela até se distrai, mas ela volta rapidamente. É isso que eu ia perguntar. Às vezes a gente fica naquela, mas será que não é pelo fato da idade, né? Porque a gente vê determinadas crianças que qualquer coisinha já chama atenção, né? Isso. Já dispersa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Geralmente a gente fala, ai, meu filho é hiperativo, meu filho tem déficit de atenção. Cuidado. Né? Tem critérios que são estabelecidos para a gente perceber isso. Então, assim, a criança, antes era até 7 anos. Então, até 7 anos, os sintomas tinham que ter aparecido. Hoje, quando a gente está falando de adulto, como a gente não tem uma riqueza muito grande desse histórico até os 7 anos, porque o adulto nem sempre lembra, né? Isso, aí a gente aceita até os 12 anos. Tá? Então, assim, os sintomas, eles têm que ter aparecido até os 12 anos. E tem uma coisa muito importante. Não pode aparecer apenas em um espaço. Então, assim, a criança só tem esses comportamentos quando estão com os pais. Ou só tem esses comportamentos quando estão na escola. Não é válido. Então, ela tem que ter em pelo menos 2 espaços diferentes. Tá? Ela tá na missa, ela apresenta um comportamento. Ela tá na escola, ela apresenta o mesmo comportamento. Opa, já tá chamando atenção. Uhum. São 2 espaços diferentes. Tá, então eu tenho prejuízo escolar e prejuízo social. Legal. Prejuízo familiar, prejuízo social, prejuízo em relacionamentos amorosos, prejuízos no trabalho. Então eu tenho que levar em consideração tudo isso. Aí, como eu estava dizendo, tem a desatenção. A pessoa, como ela tem dificuldade de manter o foco, tudo que exige muito tempo de atenção, de concentração, ela se esquiva, ela foge. Então, tarefa que exige muito, tô correndo. Eu vejo as mães falarem assim, ai, ele não quer fazer lição. Claro que ele não quer fazer lição. Principalmente um texto que é muito grande, né? Porque ele começa a ler, dali a pouco ele tá voando. Então é muito difícil para quem tem TDAH, com características de déficit de atenção, né, primordialmente, de se desenvolver. Então, assim, ela precisa de um esforço muito grande. E tem criança que consegue sozinha criar maneiras e outras precisam de ajuda. A maioria precisa de uma orientação para que ela vá desenvolvendo outras estratégias, né? Porque a sala de aula em si, para ela é muito difícil. São muitos estímulos concorrendo. Até nós, né, adultos, temos que, em determinados momentos, nos policiar, né, com determinadas ações que a gente vê que nós estamos pro caminho errado. Agora, a criança, acho que pelo fato dela não ter, né, todo esse preparo, acredito que também é um fato determinante, né? A criança, de uma forma geral, ela já tem mais dificuldade, né, de manter foco, de prestar atenção. O tempo dela de atenção é menor, a atenção sustentada. Mas a criança com TDAH é gritante a diferença, sabe? Ela tem uma dificuldade para se organizar, sabe, para administrar tempo. Ela tem também uma dificuldade, assim, às vezes até de se relacionar, porque ela se perde na conversa. Ela nem sabe o que estava sendo dito. Aí, quando eu tô falando de hiperatividade, eu já vou para a parte motora. Né? Então, a gente fala de hiperatividade e impulsividade. E é aí que a gente tem as crianças que se machucam, vivem arrebentadas, né? Então, criança tá caindo o tempo todo, tá roxinho o tempo todo. Calma aí, gente, vamos prestar atenção um pouquinho. E com acompanhamento é fácil de tentar resolver o problema? A gente consegue ter uma boa melhora. A gente tem vários ganhos, né? Porque a criança começa a tomar consciência do que ela faz, de quais são as consequências disso. O que a gente precisa lembrar é que, assim, tem exames mostrando que a parte frontal do cérebro de uma criança com TDAH ou de uma pessoa com TDAH, ela sofreu alterações. Então, sofreu não, ela vem com algumas alterações, com algumas diferenças. Que é a genética, né? Que é genético. E essas é uma parte que é responsável justamente pelo planejamento, pela organização. Então, você está vendo como a gente está falando do controle inibitório. Então, por isso que eles são mais agitadinhos. Não é uma questão de boa vontade, de boa educação, não tem nada a ver com isso. Óbvio que a gente vai também ter que
ser consistente na educação que a gente está oferecendo. Porque senão esses sintomas, eles se tornam algo gigantesco. Né? Não pode ser desculpa, meu filho tem TDAH, é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Não. Né? Ele tem TDAH, ele tem maior dificuldade para se controlar frente a algumas situações, mas eu posso sim ir ensinando. Por isso que quando a gente fala do tratamento, é muito importante esse acompanhamento, inclusive da família. Para a família saber, a gente fala da psicoeducação. Né? Então a família vai saber o que está acontecendo. E a psicopedagoga também é importante, porque ela vai ensinar essa criança a estudar, vai ajudar essa criança com trabalhos de concentração, de atenção sustentada, que é importante. Então, deixa eu só repetir, ó. Na hiperatividade a gente tem agitação, inquietação, impaciência, baixa tolerância a erro dele mesmo e do outro. A criança não tem muita facilidade com isso. Uma fala que é excessiva, então corta às vezes a outra pessoa, responde antes de terminar a pergunta, né? A pergunta não foi nem formulada, a pessoa já está respondendo. Às vezes tem um temperamento explosivo e tem uma tendência maior a vícios, né? Então, jogo, drogas, álcool, tem que tomar bastante cuidado. E tem o misto que eu falei, que junta os dois, né? Então, tem sintomas tanto da desatenção quanto da hiperatividade. Nos adultos, a gente vê isso um pouquinho diferente, porque, como eu falei, o adulto já vai criando estratégias. Então, o adulto é aquele adulto que a gente chama de procrastinador. Ele vai deixando tudo para a última hora, sabe? Ele vai adiando, vai jogando lá para frente. Ele também esquece as coisas com frequência, se atrasa para compromissos, não tem foco, o humor fica oscilando muito, né, e rapidamente. Ele tem também a dificuldade com planejamento, com controle de tempo. E é aquela pessoa que tem um monte de ideia. Tem um monte de ideia, mas nada... De concreto, nada. Nada, exatamente. A pessoa... Você fala assim, nossa, agora vai. Tá empolgado. Como meu pai fala, égua paraguaia, né? Dispara na saída e não se chega. Perde no meio do caminho. No meio do caminho, Então, assim, é muito comum a gente ver essas pessoas com dificuldade nos relacionamentos. Né? Seja ele no trabalho. Imagina uma pessoa que não cumpre, não termina nenhuma tarefa. É difícil permanecer no trabalho. Carol, agora já na criança, você consegue perceber no começo... começar um tratamento. E quando você descobre num adulto, você também consegue contornar pelo menos um pouco daquela situação? Com certeza. Dá para trabalhar com algumas estratégias. Né? E assim, o fato de você compreender, da sua família compreender o que está acontecendo, já é algo muito bom, né? Mas vai além. Eu acho que você percebe a necessidade de lançar mão de algumas ferramentas. Né? Acho que isso ajuda muito. Que mais que eu preciso falar? Que a gente falou da hereditariedade. Antigamente as pessoas falavam de uma série de fatores. Falta disso, falta daquilo. Hoje em dia a gente percebe que o álcool e a nicotina do cigarro parecem ter relação, mas ainda não está estabelecido claramente. Né? Não é uma relação causal ainda. O sofrimento fetal, que é quando... o bebê tá na hora do nascimento, e aí ele pode engolir o mecônio, né? E aí nessa parte do sofrimento fetal, a gente não sabe se foi o sofrimento fetal que afetou a criança ou se de repente essas mães não tinham já características do TDAH e aí se descuidaram um pouco, tinham comportamentos que favoreceram esse problema na hora do parto, né? E tem a exposição ao chumbo. A exposição ao chumbo traz comportamentos semelhantes ao do TDAH. Gente, ninguém vai sair fazendo exame de chumbo para ver se a criança teve ingestão de chumbo ou não, porque isso é raro, tá? E pela história do cliente, a gente é capaz de perceber, tem necessidade ou não de fazer. Então, o que vale é monitorar, principalmente a criança, se ela está tendo esses comportamentos, tanto na escola, quanto em um local social, ou até mesmo na sua casa. Isso. E para os adultos também. E o importante é procurar a criança, um pediatra ou um psicólogo para poder ter realmente o diagnóstico se tem ou não o TDAH, né, Carol? Exatamente. É super importante. Não vão sair se diagnosticando por aí, porque tem muitos sintomas que a gente tem no dia a dia, que são comportamentos que a gente apresenta. Mas o que diferencia é a intensidade, a frequência. E quem é capaz de perceber isso é o profissional.
Eu não, mesmo. Não é o santo Google. Não é o santo Google. Eu mesmo agora estava me perguntando aqui, porque eu esqueci de abrir o Face, agora que eu consegui aqui, que eu estava concentrado, mas pelo menos estava concentrado, né? Tava concentrado, né? Isso é bom. Bom, Carol, acho que você passou um pouquinho sobre o TDAH. Agora eu queria pegar o restinho que a gente tem aqui do tempo da coluna para a gente tratar de um assunto também. Outubro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e também ao colo de útero. Qual é a importância, Carol, do acolhimento, do tratamento psicológico para essas mulheres que acabam se submetendo a uma mastectomia, a um tratamento de quimioterapia? Qual é a importância desse acolhimento, não só de um profissional, como também dos familiares dessa pessoa que está passando por tratamento? Eu acho que tanto a família quanto a pessoa que está vivendo isso, elas precisam de ajuda. Seja para passar por esse processo ou para ajudar quem está passando pelo processo. Então, primeiro, saber o que está acontecendo, acho que isso é muito importante. E, assim, quando a gente está falando, por exemplo, de uma mastectomia, a gente está falando de algo que é visual, né? Então, que afeta a percepção de si mesmo, que altera a identidade, que faz com que a gente tenha medo da morte, né? Então a gente vivencia essa experiência da finitude com muita intensidade. A gente também tem que pensar que o tratamento em si é estressante, desgasta a pessoa, né? Porque a gente não sabe, não é pelo tratamento em si, porque hoje em dia tem muitos tratamentos que não afetam tanto o nosso corpo, né? Mas a dúvida de tá dando certo, né? Tá agindo da maneira que deveria ser? Qual é a próxima etapa? Porque eu tenho que terminar uma etapa para dar início a outra, se for necessário. Então, essa dúvida, ela realmente traz um estresse muito grande, tanto para a pessoa que está passando pelo tratamento, como para a família, né? Tem mesmo as mudanças de projetos que a pessoa, acreditamos, tem que ter, né, no decorrer de todo esse... Sim, é um outro luto, né? A pessoa às vezes tem que abrir mão de uma série de coisas, porque seja do trabalho, seja do cuidado da casa, porque às vezes precisa ter esse tipo de cuidado. Às vezes é um câncer, por exemplo, de colo do útero, que necessita tirar o útero e é uma pessoa muito jovem, né? A mastectomia, quando é feita numa pessoa também muito jovem, que ainda não teve filhos, tem também essa mudança, né? Essa preocupação com relação a ter ou não filhos. Então, são muitos os aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que eu acho importante o acompanhamento psicológico para a família e para a pessoa que está passando por isso. Então tá certo, Carol. Certo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Boa semana para vocês.